Olá, este é mais um Exclusiva e a UNB-TV tem o prazer e a honra de receber a cantora, compositora e cronista Fernanda Takai. Tudo bom, Fernanda? Tudo jóia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu gostaria de começar um pouquinho falando sobre as suas influências. De quê? As literárias como as musicais. Por exemplo, nas literárias, seus pais liam para você e para os seus irmãos? Como é que era essa fase? Meus pais, eles gostavam muito de ler. Eu sempre tive uma biblioteca que não era enorme, não, mas ela era bem diversificada, assim. Então, meu pai, eu lembro que ele gostava desde Euclides da Cunha, a Agatha Christie, tinha um Sidney Sheldon no meio, umas coisas assim. Então, acho que eu convivi muito com essa diversidade, né? E na música também. Meu pai e minha mãe assim, nunca tocaram nenhum instrumento, mas os dois gostavam muito de música. Então eu sempre tive discos do Chico, da Nara, do Gil, misturado com o disco dos Carpenters, do Johnny Mathis. Assim, acho que isso se reflete na minha personalidade, assim, no meu gostar de música, de literatura ser tão variado. Eu vi um dos contos, inclusive você tem 2 livros publicados, e eu li nesse aqui, Nunca Subestime uma Mulherzinha. Vocês viajavam muito de carro com a família e tinha toda uma trilha sonora para as viagens, e algumas até você escolhia a seleção. Então, assim, desde pequenininha você já gostava dessa ideia de escutar, de viajar, escutando música, enfim. Acho que a música sempre me atraiu, assim, como ouvinte, né? Não sabia que eu ia viver de música. Então, eu me lembro realmente, assim, desde muito pequena, entre 6 e 7 anos, eu já tinha um gravador. E eu já gravava minhas próprias fitas e fazia seleções, botava o vinil lá, fazia, né, passava para fita, aí fazia a capinha toda bonitinha, de férias, vamos lá de Belo Horizonte até Maceió de carro. Aí a gente ia passando por Vitória da Conquista, ou às vezes ia para Salvador mesmo, e chegava em Maceió, quer dizer, são 2 dias de carro, 900 quilômetros mais ou menos cada dia, assim, e aí tinha que ter bastante coisa para ouvir. Mas a gente acabava repetindo muitas músicas, tá? Essas músicas que todo mundo cantava de cor, né? E fala um pouquinho sobre a influência para as composições. Veio de tudo isso ou é assim, um insight veio assim do nada? Tem 2 jeitos de fazer música, assim, né? Acho que tem gente que realmente tem uma certa mediunidade, né? Que eu não tenho, assim. Tem gente que fala assim, eu tava aqui, aí pum, caiu a música toda na minha cabeça e eu escrevi. Geralmente o que aparecem são flashes, assim, ou são imagens ou palavras que dão boas ideias, e aí o que eu faço, eu anoto e depois desenvolvo isso, mas aí para uma música acontecer demora muito, tem muito trabalho em cima, né? Tem músicas mais fáceis, outras mais complicadas, mas geralmente é você sentar com um pedaço de papel e caneta ou lápis, violão no colo e ficar trabalhando, riscando. Tem gente que tem sempre dicionário próximo, o dicionário de rima, tem uns dicionários antigos de rima, são bem legais, aqueles de capa dura, assim, bem embolorados, assim, mas são bem interessantes, que às vezes você tem a palavra, mas você não acha essa palavra poética suficiente para a frase que você quer. E aí você vai num dicionário desse e acha as outras alternativas de coisas que às vezes você não se lembra por causa do seu vocabulário, por causa do seu universo, mas aí num momento desse é bom recorrer, assim, às vezes. E as influências para escrever os contos, para escrever as crônicas? Eu me baseio, a crônica, né, ela já é um gênero que é muito baseado no cotidiano, né, na observação do cotidiano e jogar um foco diferente em cima das coisas ordinárias, né. Então, o que eu tento fazer é pegar coisas que estão, assim, ou na casa de alguém, ou fatos que acontecem em todas as famílias, e descrever como foi isso na minha família. E lógico que as experiências não são iguais, mas elas têm muita semelhança em esses processos, né, de relacionamento humano. Então tem muita gente que lê e fala, nossa, aconteceu exatamente comigo a mesma coisa, ou eu me senti assim. Então é um texto, a inspiração é simples, né, mas você tenta tirar o extraordinário disso, dessa cena que todo mundo vê, né. E os contos, eles, embora tenham alguns momentos bem loucos, assim, né, bem surreais, assim, todos vêm de alguma coisa que eu vi, ou que eu ouvi, ou que eu anotei, assim, da vida real, né. Nesse livro novo, a história que abre é justamente uma observação sobre capivaras, porque eu moro num lugar que tem muitas capivaras ao longo da lagoa, na Lagoa da Pampulha.
E elas estão perdendo realmente o medo dos humanos. E aí eu imaginei que uma dessas capivaras, num modo kafkaniano assim, ela vira uma pessoa. De tanto ela comer os lixos das mansões ali em volta da lagoa. Aí ela vira uma mulher capivara e ela vira um sucesso na sociedade brasileira, assim, ela... Não vou contar mais para vocês lerem. Então, é uma coisa que todo mundo que está lá andando de bicicleta ou está caminhando na lagoa, vê. E fica lá, que bonitinha, capivara, tudo. Mas aí é legal você abstrair e fazer, vamos imaginar então que a capivara vai virar uma pessoa. E como é que é a sua rotina para escrever os contos? Porque eu já li em algumas entrevistas suas que você é bem rígida com relação ao horário, você não dá entrevista na hora, naquele horário reservado para escrever, é isso mesmo? É que durante 6 anos eu tive que entregar toda segunda-feira, até às 13 horas, né, o meu texto. São 2 laudas, geralmente, completas. Só que eu viajo muito a trabalho, né? Eu tenho uma filha, faço outras coisas, assim, eu sou meio dona de casa, assim, eu vou no supermercado, faço as coisas que todo mundo faz. Aí eu coloquei pra mim que sempre segunda-feira de manhã era um dia, eu acordava, geralmente eu tinha alguma coisa anotada de ideia, mas eu tomava café cedo, assim, eu acordo muito cedo, então 7 horas, 7h30 eu já estava livre, assim, já tinha tomado café, eu me sentava e escrevia. Tinha esse tempo a manhã toda para escrever até a hora que eu fosse entregar o texto. Só que às vezes assim, eu estava em conexão no aeroporto, acabava a bateria do meu laptop, aí ficava aquela coisa, aquele desespero, né? Então, eu sempre vivi muito no limite, assim, de entregar o texto na data, no último prazo, mas ao mesmo tempo me deu um frescor muito grande, porque eu sempre escrevia sobre coisas que tinham acabado de acontecer, né? Assim, com exceção de alguns textos que eram de memória de criança, que eu queria escrever, a maior parte era muito fresco. Então não tinha aquele bloqueio de você ter que... Porque tem gente que tem aquele bloqueio, né? Eu tenho que escrever todo dia naquele horário, mas aí ao longo do tempo dá aquele desânimo, todo dia de novo naquele horário. Contigo não acontecia? Não, tinha dia que tinha manhãs mais... menos inspiradas, assim, mas eu sempre... Acho que o exercício de escrever te faz conseguir, assim, você tá sentado... Eu olhava assim a borboleta passando, hoje eu vou escrever sobre a borboleta de qualquer jeito, tem que ser um negócio muito legal. Aí eu ficava lá, uau, até sair. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a 1 minutinho a gente volta com mais Fernanda Takai.